Ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. O que temos para essa terça-feira, Silmar, para começar a nossa conversa? Otávio, mercados um pouco mais calmos hoje, preços das ações, mercado de ações subindo, mundo afora, bolsas da Ásia fecharam já em alta, a maior parte, bolsa de Xangai com alta de 0,2%, mesmo com tarifaço, aí as bolsas chinesas aí estão reagindo ultimamente de forma até positiva. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, ainda aberta a Bolsa de Frankfurt, com alta de 1,5%. Bolsas americanas, o índice Dow Jones subindo também, 0,3%. Dólar também volta a subir depois de vários dias de queda, dólar index, compara a moeda americana com outras moedas fortes. Mercado do ouro também positivo, com alta de 0,1%. 1%. Aqui no Brasil não é diferente, mercado de câmbio aqui com dólar subindo também, 0,2%, R$ 5,86. Mercado de ações também alta, índice Bovespa na B3 sobe 0,3% nesse momento. Mercado de commodities agrícolas também relativamente calmo. Milho na Bolsa de Chicago sobe 0,2%. Na contramão, o trigo cai um pouco, 0,8%. Também a soja, 0,9%. Na Bolsa de Nova York sobe o café arábica, 1,9%. Café robusta em Londres também com alta de 1,5%. Destaque para o suco de laranja, que volta a disparar. Subiu bastante ontem, sobe bastante hoje, quase 10%, 9,8% nesse momento. O mercado se refazendo aqui das quedas exageradas que aconteceram no início do ano, tanto aí o preço se acomodando um patamar mais favorável aqui ao suco brasileiro, que daqui a 2 meses já começa a safra nova aqui no Brasil, com exportações do suco brasileiro a partir de junho. Na contramão, açúcar bruto em Nova York caindo 1,3%. Boi gordo no mercado futuro na B3 também com leve queda de 0,3% nesse momento. Esse é o retrato dos principais mercados agrícolas e financeiros nesse final de manhã de terça-feira, Tavinho. Vamos deixar o Trump e seus tarifaços de lado, porque cada dia ele anuncia uma coisa, então acho que é chover no molhado, como a gente diz, né? Vamos para outros assuntos aí que interessam mais. Lá eles se resolvem, cada dia é uma decisão. Com a queda nos preços de óleos vegetais, o Brasil abre espaço para elevar a mistura de biodiesel a 15%, segundo a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Em fevereiro deste ano, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, decidiu manter a mistura de biodiesel no diesel em 14%. A medida tinha como objetivo evitar um possível aumento nos preços dos alimentos. Agora, com a recuperação das condições de oferta e demanda de óleos vegetais, o governo brasileiro ganhou espaço para aumentar a mistura de biodiesel, aponta o diretor de economia da ABIOV, Daniel Amaral. Segundo o diretor, a elevação dos preços de óleos vegetais no início deste ano foi influenciado por fatores externos como câmbio e problemas na safra de palma no sudoeste asiático. Amaral completou dizendo que a indústria brasileira tem capacidade industrial e o aumento da demanda por biodiesel não afetará os preços para os consumidores. Aqui, inclusive, por pessoas da ABIOV e de outras entidades, que o Brasil tem capacidade suficiente para esmagar a soja aí, para fazer óleo e para acrescentar ao biodiesel. Portanto, essa mistura já podia ser maior, Simões? Olha, eu ouvi muita reclamação com essa medida intempestiva do governo adotada em fevereiro, supostamente para combater a inflação, interrompendo a sequência do aumento da mistura de biodiesel ao óleo diesel. Está programada para março, o início, aumento de 14% para 15% nessa mistura. Surpreendentemente, o governo cancelou, suspendeu e adiou indefinidamente, não fixou data aí para o retorno desse aumento da mistura. Isso frustrou muito as indústrias que se prepararam, aumentaram a capacidade. A indústria bastante, assim como a indústria de etanol de milho, pessoal se preparando aqui para uma maior oferta e uma maior demanda também, e realmente foi uma frustração, uma quebra de contrato, na verdade, né? Você se programa uma coisa, investe, gasta dinheiro, aumenta a capacidade da indústria e, de repente, um penaço lá, um tarifaço lá, o presidente Lula cancela esse aumento da mistura. Isso frustrou muita gente e agora a própria Biov vem falando aqui que está na hora de voltar a esse aumento da mistura, porque a situação é completamente tranquila. A safra recorde de soja, tem óleo de soja à vontade aqui no mercado, os preços caíram, portanto não tem
porquê, não tem nenhuma justificativa que justifique a continuidade dessa suspensão do aumento da mistura. Está mais que na hora, portanto, voltar atrás e permitir imediatamente aqui o aumento da mistura para 15%, já devia estar acontecendo desde o início de março, e realmente favorecendo aqui o investimento feito pelas indústrias, e além disso, aumentando a capacidade de produção, que vai ser em benefício do próprio consumidor de diesel aqui no Brasil, e também, eventualmente, para alguma exportação com a demanda maior, que vai surgir certamente depois desse tarifaço do presidente Donald Trump contra uma série de países aqui, ou seja, beneficia o Brasil nesse sentido, em termos de maior demanda de qualquer produto que sai daqui. Está na hora de mudar isso aí. Tem que mudar essa política, porque você anuncia uma coisa, aí, como você mesmo disse, a indústria se prepara, faz investimentos e depois você volta atrás com um argumento que não se justifica, de dizer que o esmagamento para acrescentar ao biodiesel é inflacionário para o preço do óleo de soja na gôndola do supermercado. Já foi dito pelas autoridades aqui. Então não promete. Então fala assim, olha, a partir de março a mistura de biodiesel vai ser de 15%. Se tiver biodiesel, se não tiver, continua com menos. Enfim, eu acho que é mais lógico e mais sensato, porque já foi dito e você confirmou, e eu confirmo, e as entidades confirmam, isso não é inflacionário. É a mesma coisa que dizer que produzir etanol inflaciona o preço do açúcar no mercado. Ora, bolas, temos cana-de-açúcar para dar e vender, de sobra. Temos soja para dar e vender, de sobra. Vamos mudar essa política. Eu acho que tem que fazer o seguinte, a partir de junho vai ser 25%. Se tiver quantidade e se o preço for bom, a Petrobras compra. Se não tiver, ou o preço não compra e vai continuar com uns 13%, 12%, 15%. Não promete. Melhor, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma, a gente tem toda a razão. Se fixa uma política e depois não se cumpre, isso é muito ruim, né, do ponto de vista da confiança no poder público. Aliás, é o que está acontecendo também nos Estados Unidos. Né? Você imagina as empresas americanas que investiram lá em aumento de capacidade industrial, os produtores de soja dos Estados Unidos que estão investindo em aumento na área de plantio, de repente, numa penada lá, num canetaço, o presidente Donald Trump frustra toda essa expectativa, todo esse investimento, causa um prejuízo imenso para milhões de pessoas nos Estados Unidos. É que não pode acontecer aqui também. Atrapalha todo o planejamento que existe. Né? Por exemplo, a Apple foi lá e fretou 5 aviões carregados de celulares, de iPhones, para levar para os Estados Unidos para depois não pagar a tarifa. Aí você desabastece o mercado, aí você inflaciona, a indústria fica desequilibrada. Eu estava lendo ontem no Infoglobo uma reportagem, para produzir um iPhone, você tem componentes de 30 a 33 países. A câmerazinha vem de um, a capinha vem de outro, o chip tal vem de outro, o outro vem de outro. Aí a indústria vai comprando conforme a demanda. Aí, de repente, esgota o estoque, a indústria precisa pedir mais. Aí o filipino lá diz, eu não tenho a capinha agora, eu preciso fazer. Aí vai demorar, aí não tem produto para entregar, a inflação. Essas políticas de governo são absurdas, porque não pensam no outro lado. Né? É um negócio impressionante. Vamos em frente. O Instituto Brasileiro dos Feijões e Pulses, o IBRAF, recomendou que federações de agricultura da região sul e as organizações de cooperativas iniciem o processo de solicitação de recursos governamentais para a formação de estoques reguladores de feijão. A medida objetiva é estabilizar os preços do feijão preto, que se aproxima do preço mínimo estabelecido pelo governo nesta safra, de R$ 152,91 por saca. A entidade sugeriu ao governo que redirecione as compras para o feijão preto, no lugar da variedade denominada por carioca, que mantém preços relativamente mais elevados. A recomendação será encaminhada por meio da Câmara Setorial para conhecimento e possível implementação da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Outra alternativa, já em prática, são as exportações do feijão preto, que atingiram a marca de 17 mil toneladas. Porém, o volume ainda não é o suficiente para reverter a tendência de baixa nos preços domésticos. Pois é, mercado do feijão. É preciso ter estoque regulador, sim. Mas é preciso saber que o feijão é consumido de forma diferente e em variedades diferentes por todo o Brasil. Não é todo mundo que come o feijão preto. É, Silmar? Eu sou consumidor de feijão preto, detesto o outro lá, o carioquinha. Aqui no Sul, na verdade, é a característica aqui de feijão preto, né? O Estado produz, o Estado consome,
Feijão preto, praticamente não se vê aqui o feijão chamado carioca aqui no sul. Mas, enfim, Tavinho, o Instituto Feijão de Poço está preocupado realmente com a queda que vem ocorrendo nos preços do feijão em geral, tanto o preto quanto o carioquinha, por conta do aumento da produção. A safra é maior esse ano, a Conab, inclusive, distribuiu, na semana passada, já um novo levantamento sobre a produção, a safra cresceu, tanto os preços vêm caindo, estão muito próximos do preço mínimo oficial de garantia, que basicamente é o custo de produção. Estava vendo aqui ontem, o preto no Paraná, que é o principal estado produtor, é R$ 160 por saca, e vinha caindo. E o preço mínimo é 152, então está muito próximo aí de cair o preço, aí o nível do custo da produção, até abaixo disso. Então o Instituto está preocupado, nesse caso aqui, acha prudente, portanto, a formação de estoques reguladores, ao contrário do pessoal de arroz, que acha que não há necessidade, porque tem arroz suficiente para abastecer o mercado, que a preocupação do governo, que era com preço alto, não existe mais. No caso aqui, é o problema de custo do produtor, ou seja, o medo do preço cair abaixo do custo, faz com que o Instituto, portanto, acredite que seja a hora de o governo formar estoques reguladores de feijão, no objetivo de proteger o produtor, nesse caso aqui, pela proximidade já da queda dos preços em relação ao custo de produção. Faz algum sentido, embora existam algumas críticas com relação à interferência do governo no mercado, nesse caso parece fazer sentido aqui, pelo menos é o ponto de vista do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulse. Você citou, eu dei o exemplo aí do consumo do feijão, diferente em regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul, como você mesmo afirmou, é o feijão preto que predomina. No Rio de Janeiro também é o feijão preto. Agora, aqui em São Paulo, feijão preto é para feijoada. É só na feijoada de quarta e sábado. Dificilmente vai um feijão preto para panela lá em casa ou na casa de algum paulista ou paulistano. São os hábitos do consumidor. E saindo daqui, indo para a Argentina, o presidente Javier Milei anunciou nesta segunda-feira o fim da redução dos impostos sobre exportações de produtos agropecuários para junho deste ano. Acordou, Milei? Vamos lá. A medida de redução está em vigor desde janeiro de 2025, com o intuito de estimular a entrada de divisas no país, com a antecipação da liquidação de dólares pelo setor agroindustrial. As declarações de Milei aconteceram junto com o anúncio do início de um novo regime cambial. A decisão pode influenciar os preços internacionais de commodities como soja, trigo e milho. Vale lembrar que o país argentino é o maior exportador mundial de farelo de soja, principal fornecedor de trigo para o Brasil e o terceiro maior exportador de milho mundialmente. Esse negócio de trabalhar com os preços de commodities agrícolas com política de governo não dá certo com esse negócio de exportação. A Argentina foi à bancarrota por conta disso, naquele governo populista que tinha antes. O Trump está pagando um mico danado lá em um preço caro, porque foi mexer também com coisas do agronegócio. Aqui no Brasil, vira e mexe, querem derrubar a Lei Candir, querem enfiar um tipo de imposto em exportação. Gente, para com isso. Deixa que o mercado se regula, não é, Silmar? Infelizmente, na Argentina, existe uma tradição de interferência nesses mercados agrícolas. Houve uma pausa aqui, o presidente Milei reduziu as tarifas lá de exportação de soja, milho, trigo, em outros produtos também, girassol também tem uma tarifa de exportação para proteger o mercado interno. É uma medida protecionista aqui que quase nunca dá certo, e sempre sob protesto dos agricultores argentinos. Reduziu, deu um certo alívio, um certo respiro lá, mas não tem jeito. Ele já tinha anunciado, inclusive, que isso era temporário. Então já está deixando claro aqui que em junho volta a tarifaço, que é uma forma de arrecadação de divisas. A agricultura argentina, grande contribuidora por impostos lá no país. O país está meio quebrado, conseguiu um empréstimo FMI aí, agora para tentar pagar a conta antiga. Ela precisa tocar para frente aqui com algum tipo de receita que garanta a continuidade lá do funcionamento da máquina pública. E isso significa a volta das tarifas aqui sobre exportação, são as chamadas retenções, ou seja, cada tonelada de soja que o país exporta tem uma tarifa lá que atualmente estava em 35%, caiu, agora deve voltar para esse patamar. E assim vale para outros produtos também, com diferentes percentuais. Soja é o produto mais taxado e significa aí o imposto que o governo arrecada do agricultor argentino, que detesta isso aí, mas convive, já está praticamente acostumado, depois de anos e anos de governos protecionistas, como você bem mencionou.
Ô, Silmar, esse negócio de retenções ninguém recomenda não, viu? Nem os médicos que falam que quando você está apertado, com vontade de fazer xixi, vai logo ao banheiro, porque senão a retenção rompe a barreira e você faz um grande estrago. Mas né? Não é verdade? O Milei também agora vai para um ano e meio aí, também decolou que nem cavalo paraguaio e blá, 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 mas no meio do caminho começou a tropicar, né, Silmar? É verdade. Mas ainda tem um certo respaldo, tanto que o FMI está confiando nele, está emprestando 20 bilhões de dólares lá para segurar as pontas, né, pagar as contas também, né? Ou seja, está havendo um certo grau de confiança porque ele conseguiu realmente dar uma estabilizada na inflação, né? A inflação caiu na Argentina, pegou um país quebrado, né? Com a inflação lá de 300%, conseguiu realmente dar uma consertada básica lá. Mas tem muito desafio ainda pela frente para a Argentina voltar a ser o que foi num determinado passado, né? Ações não recomendadas, inclusive Conselho Médico. A Organização Mundial da Saúde recomenda. No retenções. Sempre em frente livre. Silmar, ótima terça-feira para você. Amanhã a gente se fala novamente. Abraço, amigo. Tavinho, uma boa tarde para você, toda a equipe aí. Até amanhã.